iniciar a gravação. Beleza, iniciou a gravação. Vou compartilhar a tela, vamos ver se agora vai. Aparentemente foi. Então, vamos lá. Deixar aqui embaixo aqui para qualquer coisa. Então, vocês estão enxergando? Tá todo mundo vendo? Sim, normal. Tranquilo? Então tá ótimo, tá? Sim, então, tranquilo. Beleza. Ontem nós paramos no dimensionamento do SESMIT, tá? Então nós começamos a falar algumas atribuições do SESMIT e tal, e hoje a gente vai ver esse passo a passo, como que a gente dimensiona um SESMIT, como que faz um SESMIT, como se monta um SESMIT, tá? Então, o primeiro passo é identificar o grau de risco, tá? Eu vou mostrar para vocês como que a gente identifica esse grau de risco. O segundo passo é relacionar o grau de risco com o número de empregados. Então, como que eu vou encontrar ele? Isso aqui está no quadro 1 da NR4, né? Eu até já coloquei aqui a NR4 aqui no esquema, né? Para vocês entenderem. Então, lá na norma, né? Na NR4, no seu quadro 1, ele está falando a relação da classificação nacional da atividade econômica, né? Que é o CNAE, né? Classificação Nacional das Atividades Econômicas, no CNAE. Aqui no CNAE, ele tem todos os segmentos, né? Então, tem aqui os códigos, tá? E tem aqui os nomes e tem aqui o grau de risco. Então, ele é dividido por partes. Então, ele tem aqui o primeiro, que é a parte A, né? Ele fala de agricultura, pecuária, produção florestal, pesca, aquicultura e por aí vai. Então, aqui nesse 01, ele vai falar tudo sobre a agricultura, tá? Tudo sobre a agricultura, tal, né? No 1. Quando a gente chega no 2, ele vai falar sobre produção florestal, né? O 2, ele fala sobre produção florestal. E vai falar tudo sobre produção florestal. O 3 é pescas e aquicultura. Aí vai o 3, aí depois entra no B, que indústrias extrativas. Aí vem o 5, extração de carvão mineral, tudo que fala de extração mineral. No 6, extração de petróleo. No 7, extração de minerais e minerais metálicos. E aí vai no 8, extração, e aí vai, tá? E aqui na frente, você observa que tem um grau de risco, tá? Esse GR aqui, tá? Aqui em cima, ele é grau de risco. Então, eu vou aqui para o CNAE, esse código aqui, tá? O nome que está aqui na frente, né? O que se refere ele, e aqui está o grau de risco. Professor, aonde eu acho isso? Você vai achar no cartão de CNPJ. Então, quando você pegar o cartão do CNPJ, você vai lá ver o CNAE, essa classificação nacional da atividade econômica. Tem lá o número, e aí você vai vir aqui, esse número, e pegar a função, que vai estar a mesma que está lá, e aqui na frente tem um grau de risco, tá bom? Então, tem aqui todas, ó, tem tudo aqui, tá? Professor, eu preciso decorar isso? Lógico que não, entendeu? Se quiser dar uma olhada, tudo bem, mas não precisa decorar. Tá? Então, tem aqui tudo, fabricação de bebidas, né? Então, vocês observam que tem um monte, confecção de artigos de vestuários e acessórios, né? Então, tem um monte aqui, ó, fabricação de coque, de produtos derivados de petróleo e biocombustíveis, fabricação de produtos químicos, e aí tem um monte, né? Tem tudo aqui para vocês. Alguns nesses azuis aqui, que eu estou pegando isso do próprio site do Ministério do Trabalho, tá? Então, aqui, teve um aqui que o grau de risco foi alterado. Então, quando o grau de risco é alterado, aí está tudo em azul aqui, as alterações, tá? Então, tá aqui, né? Todos os segmentos, fabricação de máquinas e equipamentos, tal, o tipo de máquina, se é equipamento de transmissão para fins industriais e tal, e aqui o grau de risco. Então, tem grau de risco aqui para todos os segmentos. Então, todos os segmentos, coleta de tratamento, disposições de resíduos e recuperação de material. Então, tem aqui 3. Tem um aqui, ó, que é incorporação de empreendimentos imobiliários, né?
4, esses mais graves aqui, ó, obras para geração e distribuição de energia elétrica para as telecomunicações, grau de risco 4, né? Grau de risco 2 aqui, comércio a varejo por atacar de veículos automotores, né? Então, 2, aí, tudo o grau de risco 2, grau de risco 3, né? E os segmentos aqui. Tudo isso está na norma, tá? Aqui começa o grau de risco 1, comércio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de informática, comércio varejista especializado em equipamento de telefonia, né? Então, é tudo tal. Comércio varejista de produtos farmacêuticos. Então, tá tudo aqui, tá? Então, primeiro passo, eu pego lá o meu CAGED, o meu CNPJ, o CNPJ tem lá o CNAE, eu confiro aqui o CNAE que está escrito lá, né? Vejo aqui se a atividade está a mesma que está lá no CNPJ e vejo o grau de risco. Então, tem todos aqui, são vários, né? Agência de viagem, tá vendo? Agência de viagens. Então, tá tudo aqui. Vai até 9900, tá? Então, 9900. Organismos internacionais e outras instituições interterritoriais. Aí, beleza. Então, o que eu tenho aqui para dimensionar o meu SESMIT? Eu tenho, primeiro, o CNPJ, peguei o CNPJ da empresa, peguei o CNAE, eu vou nessa tabela aqui e vou ver o grau de risco. De posse do grau de risco e o CNAE, me falta mais uma informação, que é o quê? A quantidade de funcionários. Aonde eu pego a quantidade de funcionários? No CAGED, que é a movimentação de funcionários que a empresa faz todo mês. Aí você vai lá no departamento pessoal e fala, você me dá uma cópia do CAGED? Qual? O último. No último, você vai ver quantos funcionários você tem. Tá? Então, você vai ver lá quantos funcionários a empresa tem. Então, eu tenho uma informação já, que é o grau de risco, né? Que é essa primeira coluna. Se é grau de risco 1, grau de risco 2, grau de risco 3 e grau de risco 4. E vou ver a quantidade de funcionários. Se é de 50 a 100 funcionários, de 101 a 250, 251 a 500, 501 a 1.000, 1.001 a 2.000, 2.001 a 3.500, 3.501 a 5.000, e acima de 5.000 é o seguinte, para cada grupo de 4.000 ou fração acima de 2.000. Então, se eu tenho 7.000, eu vou incluir isso, se eu tenho 9.000, eu vou incluir isso, né? Então, se eu tenho 8.000 funcionários, né? Então, o que é esse 8.000? Então, acima de 2.000. Acima de 2.000 eu coloco isso, tá? Então, ou seja, seria de 5 até 9.000, eu vou incluir essa quantidade de profissionais, tá? Então, eu tenho aqui, cada quadradinho desse, cada grau de risco, eu tenho aqui o técnico, o engenheiro, auxiliar de enfermagem, enfermeiro e o médico. E tá aqui. Então, vamos supor, quando que eu vou precisar de um técnico de segurança? Eu vou precisar nas indústrias, nas empresas de grau de risco 4, tá? Que eu tiver de 50 a 100 funcionários. Eu vou precisar de um técnico de segurança do trabalho. Um técnico de segurança. E se eu tiver de 101 a 201, eu vou estar lá numa empresa de grau de risco 3, acima de 100 funcionários, e também na empresa de grau de risco 4 já tem que ter dois técnicos. Tem que ter dois técnicos, tem que ter um engenheiro parcial, né, que está aqui, ó, tempo parcial mínimo de 3 horas, e eu vou ter que ter um médico, tá? De 201 a 500, eu vou lá no risco 3, eu tenho que ter dois técnicos de segurança. Até 500 funcionários, em grau de risco 3, tem que ter dois. Já no grau de risco 4, tem que ter 3 técnicos, um engenheiro também parcial e um médico parcial. Aí eu tenho de 500 a 1.000. De 500 a 1.000, eu já preciso ter um técnico de segurança no grau de risco 1. Eu preciso ter um técnico. Eu preciso ter um técnico também no grau de risco 2. Eu preciso ter 3 técnicos no grau de risco 3. Preciso ter um engenheiro no grau de risco 3, parcial, e também um médico. E assim vai, tá? Assim vai. Então, vamos supor, aqui, vamos pegar logo o mais crítico,
de 3.500 até 5.000, no grau de risco 1 eu tenho que ter dois técnicos, tem que ter um engenheiro, tem que ter um auxiliar de enfermagem, tem que ter o enfermeiro parcial, né, meio período, e um médico do trabalho, tá? Eu tenho que ter aqui, se for no grau de risco 2, 5, olha a diferença, 2 no grau de risco 1, 5 para o grau de risco 2, olha para o grau de risco 3, 8, e olha para o grau de risco 4, 10 técnicos de segurança, 3 engenheiros de segurança, uma auxiliar de enfermagem, uma enfermeira do trabalho e 3 médicos, tá? E todos a carga, né? Que o horário, né, que eles têm que cumprir são no mínimo 6 horas, tá? Então, olha aqui o número de dimensionamento. Então, vocês observam que todos os segmentos, né, a partir de 50 funcionários, precisa de um técnico de segurança. Então, tem todas as empresas, né, podemos dizer, a maioria dos segmentos aqui, acima de 50 funcionários, tem que ter um técnico de segurança. Tá? Então, este é o dimensionamento. Esse aqui que é o quadro que vocês têm que ver se a empresa está enquadrada ou não. Entendeu? E vocês observam que as funções são essas. Entendeu? Aqui no dimensionamento não está tecnólogo, não está coordenador, entendeu? Pode ter até o chefe do cara que seja um coordenador, mas por dimensionamento tem que ser um engenheiro, tem que ser um médico, tem que ser uma enfermeira, tem que ser um técnico. Não tem auxiliar técnico no dimensionamento do SESMIT. Não tem, não existe. Não sou eu que estou falando, é o que está escrito aqui. Então, onde eu vou enfiar um auxiliar técnico de segurança? Não tem aonde, tá? E até porque, deixa eu ver onde está aqui, deve estar mais para cima. Esses são os quadros que depois a gente vai aprender a preencher eles, tá? Então, deixa eu voltar aqui. É o que a norma pede, tá? Então, a norma, ela pede que comprove se o camarada é aquilo mesmo. Então, vamos lá. Então, os serviços... Tá? Depois eu vou ler de cima para baixo, só tentar achar aqui aonde está. Aqui são as atribuições dos funcionários, né? Que depois eu vou ler também. Só... Aqui é uma parte dele. Ele fala que o técnico de segurança do trabalho e o auxiliar de enfermagem do trabalho deverão dedicar 8 horas por dia, tá? Para as atividades de serviço especializado de engenharia de segurança e medicina do trabalho. Isso é um problema sério, tá, gente? Isso é um problema sério. Muito sério. 8 horas o técnico de segurança tem que trabalhar. 8 vezes 5, 40. Tem que ser 40 horas semanais. O engenheiro de segurança e o médico, o enfermeiro deverão dedicar no mínimo 3 horas do tempo parcial ou 6 do tempo integral. Ou 6 do tempo integral. Entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso, tá? A lei está dizendo, não é o Hamilton que está falando. Eu trabalhei de técnico de segurança e trabalhando 40 horas por semana. E eu entrei na empresa trabalhando 40 horas por semana. E eu tenho amigos que trabalham 44 horas, até trabalham mais, tá? Isso implica em quê? Está fora da norma. Está fora da lei. Entendeu? Não sou eu que estou falando. A lei aqui está clara. Então, o que acontece? Quando um funcionário ele trabalha a mais, né, do que ele está aqui, né, que está na lei. Então, mas eu posso depois fazer uma reclamação trabalhista? Muitas pessoas fazem. Muitas pessoas fazem, não sei o desfecho disso. Eu nunca tive informação de algum colega que trabalhava 44 horas semanais e pediu na justiça e com base nesse item aqui se ganhou. Não sei, eu nunca ouvi, tá?
Mas eu já ouvi críticas sobre essa questão, porque a lei fala isso. E eu falo assim, pô, mas eu sempre trabalhei 8 horas. Entendeu? Eu trabalhei 8 horas como técnico, trabalhei 6 horas como engenheiro. Ué, entendeu? Não tem alguma coisa errada. Mas, enfim, só para vocês entenderem que a norma fala que o técnico tem que se dedicar 8 horas. Antigamente, lá atrás, bem lá atrás, tal, o que as empresas faziam? Pegava técnico só para inglês ver, só para ter o registro dele, que é o dimensionamento do SESM. Então tinha que ter um técnico de segurança, pegava um técnico lá, só registrava o cara, pagava um salário mínimo para ele, e o cara se registrava num monte de empresas. Eu cheguei a conhecer pessoas que chegou a ter registro em 8 empresas. Técnico de segurança registrado em 8 empresas. O que aconteceu? O Ministério do Trabalho, ele criou um mecanismo que podou isso aí. Tá? Ele cortou. Tá? Cortou. Então, de uma forma com que quando o funcionário, né, quando o membro do SESMIT vai fazer o registro do SESMIT na DRT, então já tem o número dele. Então o número dele está atrelado lá. Então vamos supor, o meu, né, eu entrei numa empresa como técnico de segurança. Tá? A empresa tem poucos funcionários, sou técnico de segurança. Eu vou lá no Ministério do Trabalho, vou dar entrada. Então eu falo assim, olha, eu vou ser o novo responsável aqui da Segurança do Trabalho. Eu posso até fazer um documento, se eu souber o cara que estava antes, né? Olha, mas você está entrando no lugar do Zé. Tá bom. Então, eu vou informar o Ministério do Trabalho. Está saindo o Zé e está entrando o Hamilton. Tá? Beleza. O que eles vão jogar no sistema? Que para aquele CNPJ já tem o meu documento. Já está lá. O meu, acho que hoje é tudo por CPF. Está lá. Beleza. Aí, vamos supor, eu saí dessa empresa. Tal, e entrei numa outra empresa, e nessa empresa lá ninguém foi da Baixa, ninguém fez nada, eu também não fui lá da Baixa, eu vou trabalhar em outra empresa. Quando eu entrar em outra empresa, eu vou fazer parte do SESB. Aí os caras excluem fulano e incluem o Hamilton. Quando bater lá na DRT, a DRT, opa, mas o Hamilton já está na empresa X. Comprove que ele se desligou da empresa X. Aí eu tenho que pegar minha carteira profissional, né? Tirar cópia que eu saí, né? Foi desligado daquela empresa, abaixa aquelas coisas todas, mando para a DRT, aí a DRT fala, beleza, então você saiu dessa, aí você pode trabalhar na outra. Enquanto eu não comprovar isso, eu não sou registrado no SESMIT dessa empresa. Tá? A empresa está irregular, está numa não conformidade. Beleza? Então é importante vocês entenderem isso, que a norma é clara. A norma está aí. Tá? Não é eu que quero, é a norma que está bem explicada. Tá? Deixa eu ver aqui, eu quero ver lá em cima, depois eu vou ler de cima para baixo, mas eu queria paulatinamente aqui para vocês entenderem. Aqui, então, vamos começar por aqui. Então, quem deverá ter SESMIT, aqui é o início da norma, tá? Isso aqui eu peguei lá do Ministério do Trabalho. Então, você abaixa do Ministério do Trabalho, ela é atual, entendeu? Então, as empresas privadas, públicas, aquilo que nós lemos ontem, né, que tem trabalho, empregado como regido pela CLT, tá vendo? Então, possui empregados regido pela CLT, tá aqui. Esse dimensionamento do SESMIT, ele vincula a graduação de risco da atividade principal, é outro problema aqui também. O que acontece? Muitas empresas, elas lá no CNPJ, ela coloca, primeiro, uma ação principal e uma secundária. Tá? Às vezes ele coloca outras, lá tem um monte dela. Então, presta atenção no item. O dimensionamento do SESMIT e em medicina do trabalho, né, o serviço especializado de engenharia de segurança e medicina do trabalho, ele vincula-se à gradação de risco da atividade principal e ao número total de empregados do estabelecimento constante no quadro 1 e 2, observadas as exceções previstas na norma, que a gente vai ver depois. Então, atividade principal. Quando você pega o CNPJ, lá em cima está atividade principal. É essa aí que vai ser registrado, tá? Então, para fim do dimensionamento, os canteiros de obras de frente de trabalho com menos de 1.000 empregados,
e situado no mesmo estado, território do Distrito Federal, não serão considerados como estabelecimento, tá? Mas como integrantes de uma empresa de engenharia principal e responsável, a quem caberá organizar o SESMIT. Tá? O que é isso? Os canteiros de obras, entendeu? Então, a empresa tem bastante canteiro de obra. Então, tem bastante canteiro, vai dimensionar, né, o SESMIT no contexto geral. Então, naquela obra, sempre vai ter um técnico de segurança. Então, o engenheiro não vai ficar direto naquela obra, né? O engenheiro vai rodar as obras, tal. Ele vai se dedicar um tempo para circular nas obras, assim como o departamento médico e por aí vai. Então, tá aqui, ó. Neste caso, os engenheiros de segurança e os médicos, né, eles poderão ficar centralizados. Fica no local, né? Ou eles rodam, normalmente fica o engenheiro, porque essas empresas construtoras têm bastante funcionários, são tudo grau de risco 3 e algumas 4, então tem mais do que um engenheiro. Então, às vezes, um fica interno, outro fica rodando obra, ou às vezes está todo mundo rodando obra e por aí vai. Os técnicos de segurança e auxiliar de enfermagem, o dimensionamento será feito por canteiro de obra ou frente de trabalho. Tá? Então, coloca-se o técnico de segurança dentro do canteiro de obra. Tá? Aqui depois eu vou deixar esse material para vocês dar uma lida. Eu só quero pegar aqui uns pontos principais, depois vocês dão uma lida aí, para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre o dimensionamento do SESMIT. Aqui. Os profissionais do SESMIT, eles deverão possuir formação e registro profissional em conformidade com o disposto na regulamentação profissional e nos instrumentos normativos emitidos pelos respectivos conselhos profissionais, né? Quando existente. Então, tem lá, em relação ao engenheiro do trabalho e o técnico de segurança do trabalho, vai observar a lei 7.410, tá? Foi alterado aí. Que é o quê? Tem os registros também no Ministério do Trabalho, né? Hoje o engenheiro não precisa. Antigamente precisava ter tanto o engenheiro como o médico, precisava ter um registro também no Ministério do Trabalho. Hoje não precisa. Hoje é só ele ter a pós-graduação em engenharia de segurança, já é o suficiente, assim como o médico também, tá? Ele faz nem o médico precisa. Antigamente tinha que fazer uma especialização de médico do trabalho. Hoje, alguns trabalhos que ele tenha desenvolvido, ele pode ser o médico do trabalho, tá? Deixa eu ver aqui. Aí eu falei das 8 horas, né? De cada médico. Aqui as atribuições, que nós lemos algumas ontem, né? Vamos ver se ficou alguma fora. Aplicar os conhecimentos, nós falamos ontem, determinar quando esgotados os meios, né? Que é aquela questão de primeiro a gente vai na fonte do problema e por último é o EPI. Colaborar quando solicitado nos projetos, né? Que sempre as empresas me chamam. Responsabilizar-se tecnicamente, que eu falei, isso é super importante. Manter o relacionamento com a CIPA, prover a realização de atividades de conscientização, estabelecer e conscientizar os empregados, analisar e registrar documentos, né? Isso é importante, criar um monte de documentos para fazer a gestão, registrar mensalmente os dados atualizados de acidente para preencher esses quadros, né? 3, 4, 5 e 6, que eu vou mostrar para vocês aqui embaixo. Então, esses quadros, antigamente a gente tinha que mandar para o Ministério do Trabalho, hoje a gente tem que guardar essa documentação para ficar à disposição, no caso de uma fiscalização. Então, eu vou mostrar para vocês lá esses quadros que estão aqui embaixo, já mostro para vocês. Manter o registro, tudo, né, registrado, a gente tem que fazer relatório de acidente e tal, que eu falei. O SESM tem que estar bem entrosado com a CIPA, né, isso é importante, estar bem entrosado. As empresas cujo os estabelecimentos não se enquadrem no quadro 2, anexo nessa norma, poderão dar assistência na área de segurança e medicina do trabalho aos seus empregados através de serviços especializados de engenharia de segurança e medicina do trabalho comuns, organizados por sindicatos, associações, tal. Então, veja só, se a empresa não se enquadra, ela não precisa ter o seu SESMIT, mas ela precisa atender
Ela não tem que ter um SESMIT próprio. Ela não tem que ter o serviço próprio. Mas ela tem, todas as empresas têm que ter o serviço de segurança do trabalho. Tá? Então, ela não se enquadra nesse quadro 2, que é esse dimensionamento. Ela não se enquadra. Só que ela precisa que alguém dê assistência para ela. Então, quem pode dar assistência para ela? Ou essas consultorias, né, que tem várias consultorias por aí, né, que poderiam dar essa assistência na área de segurança e medicina do trabalho a seus empregados através de SESMITs, né, comuns, né? Então, se você pega aí uma empresa terceirizada, uma empresa de consultoria, organizados por sindicatos, às vezes o sindicato ele dá esse suporte também, né? Então, às vezes é interessante, a empresa ela não quer pagar uma consultoria e o sindicato dá esse suporte. Não sei quais os sindicatos que dão suporte. Normalmente, as empresas acabam contratando uma consultoria, essa consultoria ela lhe atende na parte de segurança do trabalho e saúde ocupacional. Então, tem lá o pessoal de segurança do trabalho, o técnico de segurança, engenheiro, se precisar fazer laudos e documentos, e mais a parte médica, que são os atestados de saúde ocupacional, PCMSO e por aí vai, tá? Então, isso é importante. Aí nós temos aqui... vamos ver aqui mais aqui. Mas, então... O registro referido deverá ser registrado no órgão, né? Então, quando a gente faz o SESMIT, né? Então, você entrou na empresa, vai iniciar um SESMIT. Então, a gente tem que pegar e fazer esse registro e apresentar na DRT, tá? E aí eles vão dar um documento para a gente, um SESMIT registrado. Então, o registro referido aí do SESMIT deverá ser requerido ao órgão regional do Ministério do Trabalho e Emprego, e o requerimento deverá conter os seguintes dados: nome dos profissionais integrantes do SESMIT, né? Número de registro dos profissionais, né? Se estiver na Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho, do Ministério do Trabalho, número de empregados da requerente em grau de risco por atividade do estabelecimento. Então, como que a gente funciona isso aqui? Eu tenho que mandar para o Ministério do Trabalho os documentos dos profissionais, né? Então, tem que mandar o documento do técnico, documento do engenheiro, documento do médico, documento da enfermeira, né? Documento da técnica, tá? Os registros, né? Das suas... os documentos deles, eu mando os documentos da empresa, né? Normalmente a gente manda a ficha de registro dos funcionários, eu mando o CNPJ da empresa para dizer o grau de risco, eu mando o CAGED para saber quantos funcionários tem, tá? Então, eu mostro tudo para o Ministério do Trabalho. A empresa tem tantos funcionários, né? A empresa tem tantos funcionários, a empresa é o grau de risco X, tal. Então a gente justifica tudo para o Ministério do Trabalho, como está aqui. Então, eu coloco lá o número do registro, eu coloco o número de empregados, eu coloco a especificação de turnos, né? Também, se precisar, horário de trabalho desses profissionais, tá? A gente coloca o horário. Então, é interessante aqui, você tem que colocar o horário que o cara vai trabalhar. E aí o próprio Ministério do Trabalho vai ver que se o camarada está trabalhando mais do que a norma pede. Então, o engenheiro tem que ser 6 horas, né, se for integral, ou 3 horas se for parcial. O técnico tem que ser 8 horas por dia, que dá 40 por semana, entendeu? Então, isso é importante. Pô, professor, mas se o cara trabalhar mais, né? Depende. O que muitas empresas fazem, né? Ele aumenta a hora de almoço do cara. Então, o cara tem uma hora de almoço, almoça mais, dá meia hora a mais para ele, para tentar fazer com que ele fique dentro do turno, tá? Normalmente, algumas empresas fazem isso. Beleza, aí tem a classificação, tal, né? Que eu mostrei para vocês agora. Aí a gente vai até o fim aqui. Eu vou mostrar os quadros para vocês. Pronto. Então, nós da segurança do trabalho, nós temos que preencher esses quadros aqui, né? Então, o quadro 1, que é o KNAI, o quadro 2, que é o dimensionamento do SESMIT, aí eu venho o quadro 3. Esse quadro 3, tá? É acidentes com vítima.
Esse acidente com vítima, eu tenho que preencher. Antigamente, eu tinha que entregar até dia 31 de janeiro no Ministério do Trabalho, onde era carimbado. Hoje eu não faço mais isso, tá? Hoje a gente não precisa fazer mais. Hoje a gente preenche esses documentos e deixa onde? Deixa na empresa, tá? Deixo lá na empresa e se o fiscal do Ministério do Trabalho passar, ele vai pedir esses documentos. Então, esse quadro 3, que é acidentes com vítima, ele está aqui. A data do mapa, né, que a gente tem que fazer antes do dia 31 de janeiro. O responsável pela informação, quem fez, né, o engenheiro, o técnico, o médico, enfim, quem preencheu a assinatura. E vem aqui, o setor que teve acidente, porque nós estamos falando acidente com vítima. Eu só vou relacionar aqui os acidentes que teve com vítima. Então, primeiro, eu vou fazer o quê? A minha estatística de acidentes, eu vou pegar todos os acidentes que ocorreram na empresa, né? Então, do ano, tá? Do dia 1 de janeiro até 31 de dezembro, este ano, eu vou informar no outro ano, tá? Então, eu vou informar lá os acidentes que ocorreram. Então, eu vou colocar o setor que teve acidente, o número absoluto, que é o número que tem de funcionário naquele setor, o número absoluto com afastamento maior ou igual a 15 dias, número absoluto com afastamento menor ou igual a 15 dias, ou seja, então, eu vou colocar, o camarada ficou afastado mais de 15 dias, vou colocar lá a quantidade de funcionários, né, acidentados. Os funcionários que ficaram menos do que 15 dias, vou relacionar aqui também. O número absoluto sem afastamento. Então, pode ter funcionários que se acidentam e não tem afastamento. Só não entendi. Vamos supor, o camarada ele chega e bateu lá, deu sei lá, um cortinho no dedo, né? Fez um corte. É um acidente. Ele foi lá na enfermaria, a enfermaria fez, né, a informação que foi um acidente, colocou lá um esparadrapo tal, e o cara voltou a trabalhar. Eu vou computar como um acidente do trabalho, eu vou investigar esse acidente, eu vou fazer tudo, preencher uma série de formulários e tal, tá? E vai entrar na minha estatística como um acidente, né? Com vítima. Teve a vítima que foi esse cara que cortou o dedo. Só que ele não foi afastado, entendeu? Então, vou colocar aqui nessa linhagem aqui, tá? Não se apeguem muito nessa questão, gente, porque isso depois vocês vão aprender profundamente lá para frente, tá? Quando a gente for falar em estatística lá para frente, então a gente vai trabalhar um pouco nos preenchimentos desses quadros aqui, tá? Então, só para você entender. Aí eu tenho o índice relativo total de empregados. Aí é porcentagem, né? A quantidade de funcionários que eu tenho. Quanto que eu tenho? Tem tanto aqui. Aí eu tenho dias, homens perdidos. Então, o que eu tenho nessa condição? Que eu tenho a quantidade de dias perdidos com esses acidentes. Então, quantos dias eu perdi com esses acidentes? Mais do que 15 dias, com aqueles menos do que 15 dias, tal. Quantos dias eu perdi? Eu tenho que informar aqui. Aí vem uma taxa de frequência. O que é essa taxa de frequência? É uma fórmula, tá? Essa fórmula de taxa de frequência é a frequência que se tem acidentes. Então, essa taxa é o número de acidentes vezes 1 milhão, dividido por homens hora trabalhada, tá? Professor, não entendi. Não tem problema, a gente vai aprender isso em estatística. Só estou tentando justificar para vocês esse quadro, tá? Então, taxa de frequência é o número de acidentes vezes 1 milhão, dividido por homens hora trabalhada. Isso é uma fórmula do governo, tá? O que significa isso, tá? Então, quando eu vou pegar os números de acidentes, a quantidade de acidentes, vou multiplicar por 1 milhão e vou dividir pelas horas que nós trabalhamos. Então, o resultado que se der vai significar o quê? Que aquela quantidade de acidentes nós tivemos nessa quantidade de horas trabalhadas, certo? Então, nós trabalhamos X horas de trabalho e tivemos todos aqueles acidentes. E se nós trabalhássemos 1 milhão de horas, teríamos quantos acidentes? Isto que é a fórmula. A fórmula ela vai nos informar se trabalhássemos 1 milhão de horas, quantos acidentes nós teríamos. Aí tem aqui o outro item que é o óbito, né? Se alguém morreu com esses acidentes. E depois eu tenho o índice de avaliação da gravidade. A gravidade também é uma forma estatística, que eu tenho dias perdidos
né? O que é dias perdidos? Esses dias aí que os camaradas ficaram afastados. Então, um funcionário ficou 10 dias, outro ficou 15 dias, outro ficou não sei o quê. A gente vai somar todos esses dias aí perdidos, tá? Mais dias debitados. O que são dias debitados? Né? Eu disponibilizei para vocês a NBR 14280. Eu acredito que muitos de vocês leram ela e vocês entenderam que aquele taxa de gravidade é o quê? A gravidade do acidente, ou seja, quanto mais tempo o funcionário fica afastado, significa que o acidente foi mais grave. Se o cara ficar um dia afastado, o acidente não foi tão grave. Se o cara ficar 2, 3 e tal, se o cara ficar um ano, demonstra que foi muito mais grave, tá? Então, essa taxa de gravidade, que são os dias perdidos, mas os dias debitados. Quais são os dias debitados? Aqueles que eu mostrei na tabela, que são aquelas questões de o cara perder um dedo, perder a mão, perder o braço, perder uma vista, ficar surdo, e ali tem uma quantidade de dias. A gente soma, multiplica também por 1 milhão e divide pelas horas homens trabalhados. O que significa tudo isso? Eu trabalhei todas aquelas horas, né? Realmente nós trabalhamos, e eu perdi aquela quantidade de dias. E se eu trabalhasse 1 milhão de horas, teria quanto de dias perdidos, tá? Isso que significa, tá? Nesse quadro aqui, acidentes com vítima. Ele é o mais complicadinho de se preencher, tá? Mas vocês vão aprender também. Já no quadro 4, tá? São doenças ocupacionais. Eu tenho que preencher esse quadro com as doenças que tivemos. Então, a gente tem aqui os tipos de doença. Então, teve alguma doença comprovada, como doenças respiratórias, doenças, sei lá, né, os tipos de doenças ocupacional ou profissional, tá? Na empresa? Teve. Então, vou colocar aqui os tipos de doença e tal. Qual o número absoluto de casos? Quantos casos nós tivemos? Então, vou colocar aqui, sei lá, alguma coisa pulmonar, né? O número absoluto, quantas pessoas tiveram esse problema, 1 ou 2, por aí vai. Quais foi o setor, né, desse portador? Qual que é o nome do setor dele? Setor de atividades do portador. Qual que é o setor dele? Ah, vai lá, manutenção, sei lá o quê. O número relativo de casos em porcentagem de empregado. Então, eu pego estes casos que tiveram e multiplico pela quantidade de funcionários que eu tenho naquele setor. Naquele setor. Então, eu tenho um setor que tem 150 funcionários e 2 pessoas, né, tiveram alguma doença. Então, a gente vai ver a porcentagem de pessoas. Se teve algum óbito em decorrência dessas doenças e número de trabalhadores transferidos para outro setor. Então, às vezes, o cara está doente, você tira desse setor, coloca em outro. E também os números de trabalhadores definitivamente incapacitados. Então, o camarada foi afastado e está incapacitado, o cara não vai voltar mais, porque está com um problema seríssimo aí. A gente também tem que formar o governo. No quadro 4, ou desculpa, o quadro 5, já fala da insalubridade. Mesma coisa, né? O formato do mapa, e eu coloco lá o setor, que é os agentes identificados, né? Então, qual que é o agente? Não é o risco. O risco que eu tenho é físico, químico, biológico, ergonômico de acidente. E cada risco eu tenho uma série de agentes. Então, nos riscos físicos, eu tenho o ruído, o calor, vibração, radiação e por aí vai, tá? Depois vocês vão aprender isso também, a gente vai explicar para vocês. Então, o que vai acontecer? Qual que é o agente identificado? Então, eu tenho um setor lá X, vou colocar, vamos chutar um nome aqui, setor de manutenção, vou colocar o agente identificado, então ruído, tá? Que é o agente, ruído do risco físico, tá? A intensidade ou concentração, vou fazer a avaliação, vou colocar aqui a medição que tivemos, né? E o número de funcionários expostos. Então, se deu acima do limite de tolerância, é considerado um local insalubre e a gente tem que formar o governo. E o quadro 6, que são acidentes sem vítimas. Nós tivemos acidente sem vítimas, tá? O que é acidente sem vítima? É aqueles acidentes que tem mais perda de material. Então, vamos supor, o camarada está com uma empilhadeira e ele bateu lá
numa prateleira e derrubou um montão de coisa, quebrou coisa pra caramba. O que acontece com isso? Tá? Ele não se acidentou, né? Não se acidentou, mas teve uma grande perda de material, entendeu? Então, teve uma perda de material. A gente coloca nesse quadro aqui. Teve um acidente com perda de material. Não teve vítima. Ou um princípio de incêndio, ou mesmo incêndio, enfim, teve acidentes sem vítima. Então, vou colocar o setor que teve problema, vou colocar o número de acidentes, né? Quantas pessoas estavam ali, graças a Deus não aconteceu nada, e a perda material. Aqui está em cruzeiro ainda, eu não sei porque os caras não trocam, tá? Mas isso está no site do Ministério do Trabalho, né? Está encruzado ainda. Mas a gente coloca, que está falando em 1.000, né? Então seria em R$ 1.000, avaliada em 1.000. Então a gente coloca aí quanto que teve de perda, tá? E aí a gente coloca do outro lado aqui os acidentes sem vítimas dividido por acidente com vítima, para ter uma porcentagem. Então, acidente sem vítima dividido por vítima e as observações. Esses são os quadros que nós temos que fazer e apresentar. Beleza, galera? Então, isso que eu queria apresentar para vocês, vou disponibilizar isso aqui agora, né, para vocês aí no Zap, tá? Vou colocar aí para vocês entenderem aí o que está acontecendo, né? O que vai acontecer daqui para frente, como que eu vou dimensionar isso, né? Depois eu vou pegar alguns exemplos aí para vocês, colocando algumas situações, né? Pegando algum CNPJ com número e tal, para vocês dimensionarem o SESMIT. Beleza, Professor, gente? Pois não? licença, fazer uma pergunta. Professor, esse formulário aí obrigação, é dever do técnico de segurança fazer o preenchimento, correto? Não necessariamente, né? Que nós temos capacidade, mas aí vamos supor, você está na empresa, quem que é responsável por fazer isso? Ó, às vezes é o engenheiro, às vezes o engenheiro ele passa para o técnico, né? E aí ele só vai lá ou ele assina, enfim. Normalmente, tá? Quem faz isso é o responsável para fazer a estatística. Então, o engenheiro faz, né? Ou o técnico de segurança, você pode delegar isso para o técnico de segurança fazer, tal. Não tem engenheiro, é só o técnico, ele vai ter que se virar e fazer mesmo, tá? Então, em linhas gerais, tá? Na maioria dos casos, quem faz é o técnico de segurança. Não é exclusivo, tá? Mas, como você viu ali, que a maioria das empresas, com menos funcionários, só tem um técnico de segurança, ele vai ter que fazer. Tá bom? Ele vai fazer, ele assina, ele vai fazer as estatísticas, entendeu? Ele vai assinar as estatísticas, não tem problema, tá? Ele vai colocar lá o número do registro do Ministério do Trabalho e pau no gato, tá bom? Perfeito, obrigado. Tá? Alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário? Beleza, galera. Não tem nenhum comentário, nenhuma pergunta. Eu vou encerrar aqui a gravação.